Imagine por um instante que existe dentro de você uma força silenciosa, invisível, mas tão poderosa que pode mudar completamente sua forma de viver. Uma força que guia suas escolhas, molda seus relacionamentos e até influencia seus fracassos e conquistas. Essa força não é um mito, nem algo místico. É o seu inconsciente. O que pouca gente entende é que essa parte escondida da mente não dorme. Pelo contrário, ela trabalha o tempo inteiro, registrando memórias, guardando experiências, interpretando emoções e criando padrões que você repete sem perceber. Talvez você já tenha se perguntado: por que insisto nos mesmos erros? A resposta pode estar exatamente aí, nesse espaço invisível. Freud dizia que o inconsciente é como um iceberg. O que vemos é apenas a ponta, mas a maior parte está submersa. É nesse lugar profundo que ficam as lembranças que você esqueceu, os medos que você reprimiu e até os sonhos que não teve coragem de realizar. E tudo isso, sem que você saiba, influencia cada passo da sua vida. E é exatamente aqui que começa a nossa jornada. Porque o dia em que você descobrir a força do seu inconsciente, nada mais será igual. Você vai perceber que não é apenas vítima do destino ou refém das circunstâncias. Vai entender que possui dentro de si um poder que, quando acessado, pode transformar dores em aprendizados e limitações em oportunidades. Neste vídeo, eu vou te guiar por essa viagem. Vamos mergulhar juntos nas camadas ocultas da mente e entender como esse universo escondido cria sua realidade. Mas antes de seguir, prepare-se. O que você vai ouvir pode desafiar suas crenças mais profundas. Pode fazer você repensar sua história e até mudar o rumo do seu futuro. Talvez você já tenha vivido a estranha sensação de saber algo sem ter nenhuma explicação lógica. Como quando pensa em uma pessoa e, de repente, ela liga para você. Ou quando sente que deve evitar um caminho e depois descobre que ali ocorreu um acidente. Isso não é mágica. É o inconsciente falando, processando informações que a mente consciente ignora. O inconsciente é como um radar silencioso. Ele capta sinais, interpreta padrões, conecta lembranças e cria uma rede invisível de significados. E mesmo que você não perceba, ele direciona suas escolhas. Quantas vezes você tomou uma decisão, no impulso, e depois descobriu que de algum modo ela fazia todo o sentido? Isso acontece porque sua mente oculta já sabia antes de você. Só que há um detalhe importante. Se esse radar está programado com crenças limitantes, memórias dolorosas ou medos antigos, ele também pode te aprisionar. É como se a cada passo você fosse puxado por fios invisíveis, repetindo os mesmos erros, atraindo os mesmos tipos de pessoas ou sabotando oportunidades. Tudo porque, lá no fundo, o inconsciente acredita que você não merece ou não pode. E é nesse ponto que muitas vidas se perdem no piloto automático. Pessoas que acreditam que não nasceram para ser felizes, que o amor não é para elas, ou que nunca terão dinheiro suficiente. Sem perceber, essas frases viram verdades absolutas que moldam a realidade. O inconsciente, afinal, não distingue o que é imaginação do que é fato. Ele apenas obedece às mensagens que recebe. Mas aqui está a grande revelação. Assim como ele pode te aprisionar, também pode te libertar. Quando você aprende a dialogar com essa parte oculta, pode reprogramar crenças, curar feridas emocionais e acessar um poder criativo imenso. A vida deixa de ser uma repetição automática e começa a se transformar em um campo de possibilidades reais. Pense em quantas vezes você sonhou com algo que dias depois parecia se conectar com a realidade. O sonho era estranho, confuso, mas trazia símbolos que de algum modo faziam sentido. Os sonhos são uma das linguagens preferidas do inconsciente. Eles traduzem medos, desejos e até mensagens que a mente consciente não teve coragem de admitir. Cada detalhe de um sonho, por mais absurdo que pareça,
É uma representação simbólica de algo que você vive ou sente. Um lugar, uma pessoa, um objeto, todos carregam significados escondidos. É como se o inconsciente escrevesse cartas cifradas para você todas as noites, esperando que um dia você decida interpretá-las e descobrir a verdade por trás delas. Mas não são apenas os sonhos que revelam essa força. Pequenos lapsos de memória, gestos involuntários, frases que escapam sem querer. Tudo isso são manifestações do inconsciente tentando emergir. Ele sempre encontra uma forma de se expressar, mesmo quando você insiste em ignorar. Como um rio subterrâneo, cedo ou tarde, ele rompe a superfície. O problema é que a maioria das pessoas não presta atenção a esses sinais. Estão tão ocupadas em correr atrás do dia a dia, tão presas à rotina, que não percebem o óbvio. A mente está sempre falando. Ignorar essas mensagens é como dirigir um carro sem olhar para o painel. Uma hora, algo vai quebrar e você nem vai entender o porquê. Por isso, o primeiro passo para despertar esse poder é aprender a ouvir. Observar os sonhos, os gestos automáticos, as repetições na sua vida. Quanto mais atenção você der a esses sinais, mais claro ficará o mapa do seu inconsciente. E é nesse mapa que você vai descobrir os caminhos para a mudança que tanto busca. Desde criança você escutou frases que pareciam inofensivas, mas que se transformaram em comandos invisíveis dentro da sua mente. Dinheiro não traz felicidade. Homem não chora. Mulher tem que se sacrificar. Você nunca vai ser bom o bastante. Cada uma dessas palavras, repetidas muitas vezes, se alojou no inconsciente como uma lei silenciosa. Essas crenças não ficam apenas na memória. Elas se tornam lentes através das quais você enxerga o mundo. Se o inconsciente acredita que você não merece sucesso, qualquer oportunidade parecerá arriscada demais. Se ele carrega a ideia de que amor sempre traz dor, você vai atrair relações que confirmem isso, mesmo sem querer. O mais assustador é que, muitas vezes, você nem percebe que está preso a essas programações. Acha que está tomando decisões livres, quando na verdade apenas repete padrões herdados da família, da sociedade e até de experiências que deixou mal resolvidas no passado. O inconsciente, afinal, prefere a segurança do conhecido ao risco do novo. É por isso que, quando tenta mudar, muitas vezes se sente puxado para trás. Você decide começar algo, mas logo surge uma voz interna dizendo: não adianta, vai dar errado, não é para você. Essa voz não é real. É apenas o eco das crenças ocultas que ainda dominam sua mente. Mas se você não aprender a reconhecê-las, continuará acreditando que elas são verdades absolutas. A boa notícia é que toda crença pode ser questionada. Ao trazer essas programações para a consciência, você abre espaço para reescrever sua história. Não se trata de apagar o passado, mas de escolher quais mensagens continuarão guiando o seu futuro. Porque no final, quem decide qual roteiro vai viver é você, e não os fantasmas invisíveis que habitam sua mente. Agora que você já entende como o inconsciente influencia sua vida, surge a pergunta inevitável: é possível mudar isso? A resposta é sim. O inconsciente não é uma prisão definitiva. Ele é como um software que pode ser reprogramado, desde que você aprenda a enviar novos comandos, mais fortes e consistentes do que os antigos. Técnicas como a repetição consciente de frases positivas, a visualização criativa e até a escrita terapêutica são caminhos poderosos. Quando você imagina com intensidade uma nova realidade, o inconsciente começa a aceitar aquela cena como verdadeira. E a partir daí, ele age para alinhar suas emoções e comportamentos a esse novo cenário. É como se sua mente fosse um jardim. Durante anos você plantou sementes de medo, dúvida e insegurança. Agora, pode escolher plantar novas sementes: confiança, coragem, abundância. Mas não adianta apenas plantar uma vez. É preciso regar todos os dias, até que o novo cresça forte o suficiente para sufocar as ervas daninhas do passado. E aqui entra um ponto essencial.
O inconsciente aprende pela emoção. Não basta repetir mecanicamente uma frase como "eu sou capaz". Você precisa senti-la de verdade, deixar que a emoção se conecte ao pensamento. Quanto mais emoção positiva associar a uma ideia, mais rápido o inconsciente a aceitará como parte de quem você é. Reprogramar a mente é um processo. Requer paciência, constância e, acima de tudo, consciência. Mas o resultado é transformador. Você deixa de ser refém de padrões antigos e passa a criar, de forma deliberada, a vida que deseja. E esse é apenas o começo do despertar para o verdadeiro poder que habita dentro de você. Mas antes de você imaginar que essa transformação será rápida e fácil, é preciso entender: o inconsciente resiste à mudança. Ele foi criado para proteger você, manter sua sobrevivência e evitar riscos. Por isso, quando tenta quebrar um padrão, ele aciona alarmes internos, dúvidas, preguiça, procrastinação. Não porque você é fraco, mas porque sua mente teme o desconhecido. Essa resistência se manifesta em formas sutis. Você decide acordar cedo para treinar, mas a cama parece mais confortável do que nunca. Promete estudar, mas de repente o celular ganha um poder irresistível. Marca de começar um projeto, mas sente um vazio de motivação. Tudo isso é a mente inconsciente tentando te manter no território seguro do que já conhece. O perigo está em acreditar que esses sinais são provas de que você não pode mudar. Na verdade, eles são apenas o reflexo natural do processo. Pense em um elástico sendo esticado. Quanto mais você puxa em direção ao novo, mais ele tenta te puxar de volta. Mas se você continuar firme, uma hora o elástico se rompe e a liberdade acontece. Por isso, reconhecer a resistência é tão importante quanto iniciar a mudança. Quando a voz interna disser "desista", saiba que não é você falando, é apenas o inconsciente tentando preservar a velha versão de quem você era. E nesse momento, você tem duas escolhas: ceder ao piloto automático ou persistir até que o novo se torne natural. Quem entende esse mecanismo não se assusta com as recaídas. Pelo contrário, usa cada desafio como prova de que está no caminho certo. Porque se não houvesse resistência, não haveria transformação. É justamente no atrito entre o velho e o novo que nasce a verdadeira evolução. Chega um momento em que você percebe que já não é mais o mesmo. As coisas que antes te controlavam começam a perder a força. Você passa a identificar padrões de comportamento, a questionar pensamentos automáticos, a reconhecer emoções sem se deixar dominar por elas. Esse é o primeiro sinal de que sua consciência está despertando. É como se uma luz fosse acesa em um quarto escuro. De repente você enxerga o que sempre esteve ali, mas que nunca tinha percebido. Você descobre que não é apenas um conjunto de memórias e crenças, mas alguém capaz de escolher, mudar e criar. O inconsciente deixa de ser um inimigo silencioso e passa a se tornar um aliado poderoso. E esse despertar não acontece de uma vez só. Ele surge em pequenos momentos. Quando você decide não repetir um erro, quando escolhe confiar em vez de duvidar, quando consegue perdoar em vez de guardar rancor. Cada escolha consciente é uma vitória contra anos de condicionamento invisível. É aqui que você entende que mudar não é apagar quem você foi, mas integrar tudo o que viveu em uma nova forma de existir. O passado deixa de ser um peso e se transforma em combustível. O inconsciente, antes programado pelo medo, agora começa a ser alimentado por coragem, confiança e visão de futuro. E quando isso acontece, você sente algo profundo: liberdade. A liberdade de não estar mais acorrentado a crenças antigas, a liberdade de escolher novos caminhos, a liberdade de ser autor da sua própria história. Esse é o ponto em que a vida começa de fato a mudar. Quando você descobre a força do inconsciente, sua vida muda porque, finalmente, entende que não é refém das circunstâncias. Você percebe que carrega dentro de si tanto os grilhões que te prendem, quanto as chaves que te libertam. O poder não está fora, em algo que você precisa conquistar, mas dentro.
esperando ser despertado. A partir desse ponto, cada escolha passa a ter outro peso. Você não age mais no automático, mas de forma consciente. E mesmo quando o medo aparece, você sabe que ele é apenas um reflexo antigo, não uma verdade absoluta. O inconsciente, antes sabotador, agora se torna um aliado que trabalha em silêncio para realizar os seus maiores desejos. É claro que a jornada nunca termina. Sempre haverá novas camadas a explorar, novas crenças a revisar, novos sonhos a construir. Mas a diferença é que agora você sabe. Não precisa mais viver repetindo padrões que não fazem sentido. Você tem o poder de escolher, de criar, de transformar. E talvez, olhando para trás, você perceba que cada dor, cada fracasso, cada erro, foi apenas um empurrão para que chegasse até aqui. Porque no fim, a maior descoberta não é sobre o inconsciente em si, mas sobre quem você realmente é quando decide assumir o controle da própria vida. Então lembre-se, sua mente é um universo vasto e misterioso. Se você tiver coragem de explorá-la, encontrará tesouros capazes de mudar tudo. O dia em que você desperta para a força do inconsciente é o dia em que sua vida nunca mais será a mesma. E esse dia pode começar agora. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.